Sabe aquele cansaço que não aparece em exame nenhum? Você vai ao médico, faz os exames, volta para casa com tudo dentro do normal. E ainda assim sente que algo não está bem. Você dorme. Deveria acordar descansado, mas de manhã parece que está pior do que na véspera. É aquele cansaço de quem dormiu de verdade 8 horas e mesmo assim acorda com a sensação de que a noite não adiantou nada. A cabeça parece pesada. Você lê a mesma mensagem 2 vezes sem entender. Aquele início de dia que já começa pesado antes de qualquer coisa ter acontecido. E o pior não é o cansaço em si. O pior é que você fez tudo o que acredita que tem que ser feito. Foi dormir cedo. Deixou o celular longe. Talvez até tenha comprado um travesseiro melhor. E de manhã, o mesmo cansaço. O mesmo peso. A mesma sensação de que o dia vai exigir de você algo que você não tem para dar. Isso não é preguiça. Não é falta de disciplina. É alguma coisa que a maioria das pessoas nunca soube que existia e que a ciência só foi entender de verdade há pouco mais de 10 anos. Uma pesquisadora descobriu em 2013 o que realmente acontece dentro do cérebro humano durante o sono. E era tão estranho, tão fora do que a medicina esperava, que mudou tudo. Ela encontrou a faxina. E encontrou o porquê que para a maioria das pessoas, essa faxina nunca acontece de verdade. Por muito tempo, a ciência tinha uma ideia bem simples sobre o sono. O cérebro trabalha o dia inteiro. Chega à noite, você dorme e ele descansa. Fica ali esperando o próximo dia. Fazia sentido, mas estava completamente errado. Se o sono é descanso, por que tanta gente acorda destruída? Não estou falando de quem dormiu pouco, porque saiu à noite com amigos ou teve insônia. Estou falando de quem dormiu. E mesmo assim acorda com aquela sensação de que o sistema operacional ainda não carregou completamente. Durante anos isso foi tratado como estresse. Ansiedade. Você precisa relaxar mais antes de dormir. Diziam, ninguém estava mentindo. Só que ninguém sabia o que estava faltando. Até uma pesquisadora dinamarquesa resolver olhar para o cérebro de um jeito que ninguém tinha tentado antes. O que a doutora Nedergaard estava tentando entender era simples. O que acontece com as células do cérebro durante o sono? Não em teoria. De verdade. Quando ela finalmente conseguiu observar isso, o que apareceu na tela não era o que se esperava. O cérebro não estava descansando. Ele estava trabalhando. Mas de um jeito completamente diferente do que trabalha de dia. Existe um fluido que circula ao redor do cérebro e a medicina já sabia disso. O que ninguém tinha percebido é que, durante o sono, esse fluido entra no tecido cerebral. Entra de verdade. Percorre os espaços entre os neurônios. E quando passa, carrega junto os resíduos do dia, o lixo químico de um dia inteiro de pensamento. O cérebro estava se lavando. Nedergaard chamou isso de sistema linfático. O corpo já tem um sistema de limpeza, o sistema linfático. O cérebro não participava desse sistema. Ele tinha o próprio. E isso ninguém sabia. Mas aqui é onde a descoberta fica interessante e um pouco desconfortável. Porque o sistema linfático não funciona o tempo todo. Ele tem uma condição específica sem a qual o processo simplesmente não acontece. Esse sistema só opera com eficiência real durante o sono profundo. Não o sono leve, o sono profundo de verdade. O mais denso, o mais silencioso, o mais difícil de atingir. E durante esse estágio, a eficiência do sistema linfático aumenta em até 10 vezes comparado com quando você está acordado. Tem gente que usa dispositivos para monitorar os próprios estágios de sono. Anéis, pulseiras, relógios com essa função. E a maioria das pessoas que faz isso pela primeira vez fica desconfortável com o que vê, porque a quantidade de sono profundo real é quase sempre menor do que imaginavam. Mas vou voltar nisso. O ponto por enquanto é este: o cérebro limpa. Mas preste atenção, só consegue limpar de verdade num estado que a vida moderna está ficando cada vez mais difícil de alcançar. E quando a limpeza não acontece,
Quando você dorme, mas não chega no sono profundo, o lixo fica. Você acorda, mas o que estava sujo continua sujo. É aqui que a descoberta fica estranha de uma forma bonita. Durante o sono profundo, as células do cérebro encolhem. De verdade. Até 60%. E quando isso acontece, canais se abrem e o fluido passa por esses espaços arrastando o lixo do dia todo para fora. É literalmente uma lavagem, mas essa lavagem só acontece no sono profundo. Se você não chega lá, o lixo fica. O de ontem, o de anteontem, o da semana passada, só acumulando. Essa névoa que você sente de manhã. Essa cabeça que não engata, essa sensação de peso que não tem nome e não aparece em exame nenhum. Não é fraqueza. É o lixo que não foi embora. Mas se isso é biologia, então existe uma pergunta óbvia. O que está impedindo a limpeza de acontecer? Provavelmente várias coisas. Mas a mais óbvia é a que você está fazendo todo dia, sem pensar muito. O café. Tem uma substância que o seu cérebro produz ao longo do dia chamada adenosina. É basicamente o sinal de cansaço do seu corpo. O que a cafeína faz é bloquear os receptores dessa substância. Ela não elimina o cansaço. Ela tampona o aviso. Sabe aquele colapso das 3 da tarde que não passa nem com o segundo café? É a adenosina voltando. Você apenas adia o sinal e ele chega com juros. E o problema não é só esse. A cafeína tem meia-vida de 5 a 6 horas. Aquele café das 3 da tarde ainda está ativo à meia-noite, exatamente quando o seu sistema linfático deveria estar em pleno funcionamento. Mas não é só o café o vilão, ele tem um cúmplice. Sabe aquele momento em que você está deitado, exausto, e mesmo assim fica mais meia hora no celular? A luz que vem da tela, aquele espectro azulado, é o mesmo espectro da luz do meio-dia. E o seu cérebro não tem como saber a diferença. Ele recebe esse sinal e interpreta: ainda é dia. Não é hora de dormir. Então ele atrasa o início do sono. Você demora mais para apagar. E quando finalmente apaga, o tempo disponível para o sono profundo, aquele onde a faxina acontece, já é menor do que deveria ser. Existem filtros e lentes que bloqueiam esse espectro de luz à noite, óculos, configurações de tela, lâmpadas de tonalidade mais quente para substituir a luz branca do quarto. Não são soluções mágicas, mas ajudam no processo do sono. O time de futebol do Mirassol virou notícia quando 8 jogadores apareceram numa viagem usando exatamente isso: óculos com lentes para redução de luz azul, sem protocolo obrigatório do clube. Foi uma tendência que começou espontânea dentro do elenco. Faz sentido. Numa rotina de jogo, treino e viagem, qualquer coisa que melhore o sono vira prioridade rápido. E tem mais uma coisa que quase ninguém considera. O seu corpo tem um relógio interno. Um ritmo que organiza quando liberar hormônio, quando abaixar a temperatura do corpo, quando iniciar o sono profundo. Esse relógio não gosta de surpresa. Quando você dorme às 11 numa noite e à 1 da manhã na outra, o sistema perde o ponto de referência. É como tentar marcar um horário com alguém que nunca aparece na hora combinada. Em algum momento o sistema para de esperar e vai embora sem você. O sono profundo que não veio no horário certo, muitas vezes não vem mais naquela noite. Então, o que dá para fazer de verdade? Não vou te dar uma lista de 30 hábitos. Ninguém muda 30 hábitos. Mas tem algumas coisas pequenas que atacam diretamente o problema, que conectam com tudo que a gente acabou de entender. Primeiro, escolhe um horário de dormir e não abandona ele. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser 10 da noite. Precisa ser parecido todo dia, incluindo fim de semana, que é onde a maioria das pessoas desregula tudo sem perceber. O seu relógio interno aprende com consistência. Quando ele sabe o que esperar, começa a preparar o sistema antes da hora. Temperatura do corpo caindo, melatonina subindo, o cérebro se organizando para entrar no sono profundo no momento certo. O corpo vai se preparando porque sabe que a hora de dormir está chegando. Segundo, espera 90 minutos antes do primeiro café. Eu sei, parece impossível,
Mas lembra da adenosina, aquele sinal de cansaço que se acumula o dia todo. Quando você acorda, o corpo já está naturalmente limpando a adenosina residual da noite. Se você toma café imediatamente, interrompe esse processo e bloqueia receptores que já estavam sendo liberados sozinhos. Então, espera 90 minutos. Deixa o corpo fazer a parte dele. O café depois disso funciona melhor. E o colapso da tarde é significativamente menor. Você pode até não gostar dessa informação. Mas depois de uma semana testando, provavelmente não vai querer voltar. Terceiro, banho quente antes de dormir. Parece o inverso do que deveria funcionar, esquentar o corpo para dormir melhor? Mas o que acontece é que a água quente dilata os vasos da pele, o calor sai pelo corpo todo e a temperatura interna cai rapidinho depois que você sai do chuveiro. E é exatamente essa queda de temperatura que o cérebro usa como sinal para iniciar o sono profundo. Estudos mostram redução de até 36% no tempo para adormecer. É um dos truques mais simples e mais ignorados que existem. Quarto, dormir de lado. Estudos sugerem que dormir de lado melhora a eficiência do sistema linfático se comparado com dormir de barriga para cima. O fluido percorre os canais de forma mais livre nessa posição. A limpeza é mais completa. É uma mudança que você pode testar hoje à noite, sem comprar nada, sem mudar nenhuma rotina. E por último, não é obrigatório, mas vale saber. O magnésio é um mineral básico que a maioria das pessoas tem deficiência sem saber, e que pode ser a diferença entre um sono que limpa e um sono que só passa o tempo. Agora você sabe que tem um sistema dentro do seu cérebro que só funciona em condições específicas. Que esse cansaço que não passa tem nome. Que o cansaço que o sono não cura não é falta de força de vontade. É falta de limpeza. E limpeza, diferente de disciplina, não exige que você seja uma pessoa melhor. Exige só que você entenda o que está acontecendo. Se esse vídeo fez sentido para você, e eu imagino que fez, já que chegou até aqui, provavelmente tem alguém na sua vida que acorda destruído todo dia achando que é fraqueza. Manda para essa pessoa. Às vezes a coisa mais útil que a gente pode fazer por alguém cansado é dar um nome para o que ela sente. Desejo uma ótima noite de sono.